O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Olá, Laís, bom dia para você, bom dia para o Rodrigo e claro para o nosso ouvinte que estava esperando para a gente tomar o cafezinho. Hoje a gente vai falar sobre a visita do pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSB, Danilo Cabral. Ele esteve aqui no fim de semana e conversou com a gente da imprensa sobre vários assuntos. Primeiro, ele fez uma avaliação sobre o cenário das pesquisas. Ele aparece muito mal colocado em 5º lugar e disse que não acreditar nesse cenário após começar para valer a campanha eleitoral. Ele acredita que vai ao segundo turno. Confira o que disse Danilo Cabral. A questão de pesquisas que você falou, eu já estou acostumado a vivenciar esse tipo de pergunta. Essa mesma pergunta eu vi você fazer a Eduardo Campos lá atrás, em 2006, quando ele disputava a eleição. Me lembro, você e coordenei a campanha, a gente sempre esteve junto muitas vezes, e você perguntou a Eduardo, será que tu vai ganhar essa eleição? E Eduardo dizia, ele tinha pouco mais de 4% nas pesquisas, e Eduardo dizia, eu vou ser governador do estado de Pernambuco, escreva aí. A mesma resposta que eu dou a você, eu vou ser governador de Pernambuco, escreva aí. Lá atrás, Eduardo começou nessa situação e a gente fez uma das mais bonitas vitórias da história de Pernambuco, foi feita com Eduardo. A mesma pergunta você fez também a Paulo Câmara, quando ele disputou a eleição também. E da mesma forma, Paulo Câmara ganhou a eleição no primeiro turno ainda, nas 2 vezes que disputou. Essa pergunta foi feita a João Campos, lá no Recife, quando ele disputou a eleição agora. Então, não estou com nenhuma ansiedade em torno desse assunto, porque a campanha é o momento que a gente vai poder se apresentar melhor para o povo de Pernambuco. Eu já sou deputado federal por 3 oportunidades, nunca disputei uma eleição majoritária, essa é a minha primeira eleição majoritária, e a gente vai ter a oportunidade de mostrar o nosso time, que é o time da Frente Popular e o time de Lula, e o pensamento que a gente tem daquilo que a gente construiu nesses 16 anos de Eduardo e de Paulo, mas sobretudo aquilo que representa o futuro de Pernambuco, que é isso que nós queremos construir com o povo de Pernambuco. Perguntado se poderia gravar essa entrevista e apresentar no dia da eleição, da qual ele vai vencer, ele cravou: pode gravar, que estarei não apenas no segundo turno, mas vou ganhar a eleição. Ainda fez o desafio para nós repórteres que estávamos por lá. Guarde, e eu quero que você me ligue depois, 17 horas do dia 2 de outubro, que eu quero falar com você, e você vai certamente ouvir muitas afirmações, como Eduardo ouviu depois da eleição. Muita gente que chegou para ele e disse: eu não disse que você ia ser governador, eu estava com você quando você estava com 3% e você virou governador. Você vai ouvir muito essa frase também depois de 2 de outubro de 2022. Danilo comentou que mesmo estando em 5º colocado nas pesquisas, segue sendo alvo de ataques da oposição. Para ele, isso mostra que a candidatura dele é potencial, principalmente pelo apoio do ex-presidente Lula. É natural, né? Aqui em Pernambuco nós representamos um legado político importante, como a gente disse, que teve lá atrás o caminho feito por Eduardo, o caminho feito pelo governador Arraes, que tem a liderança do governador Paulo Câmara, que tem um projeto político diferente para o Brasil do que os nossos adversários representam, porque vamos lembrar que nós temos aí o que foi prefeito Petrolina, o pai foi líder do governo, foi líder do governo Bolsonaro, ou seja, é um bolsonarista também. O prefeito de Jaboatão é um bolsonarista legítimo, né, com o DNA bolsonarista, defende Bolsonaro. A prefeita de Caruaru é uma defensora da candidatura do PSDB, ou seja, não tem alinhamento também com o presidente Lula. É essa a referência que nós temos. Então, é natural que a gente tenha aí adversários que nos critiquem nesse contexto, mas isso é um processo natural. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade, e a campanha serve para isso, né? Para que a gente possa percorrer Pernambuco. Quem conhece a minha forma de atuar, seja quando eu fui secretário de Educação, como fui secretário da cidade e como deputado federal, sabe que eu sempre fui uma pessoa presente na vida dos pernambucanos. Eu sou uma pessoa do interior, sou do Agreste também, sou daqui da vizinha cidade de Surubim, conheço os 184 municípios do estado, né? Sabe que quando eu não estou em Brasília, eu estou percorrendo Pernambuco, e é isso que nós vamos fazer mais uma vez, né? Voltar a percorrer os 184 municípios do estado de Pernambuco para explicar a nossa história, explicar o que nós fizemos, explicar o que nós falamos e quais foram as nossas atitudes, mostrar o time que a gente representa e mostrar esse pensamento. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro e a gente tem uma oportunidade agora de viver aqui em Pernambuco o mesmo alinhamento que a gente teve de Eduardo e Lula. O momento mais rico que nós tivemos aqui no estado de Pernambuco foi quando a gente teve Eduardo e Lula. Infelizmente, o governador Paulo Câmara não teve essa oportunidade, governou durante o seu mandato sobre um ataque intenso do governo federal, uma oposição feita pelo presidente Temer, depois pelo presidente Bolsonaro, que retaliou, que discriminou, que não mandou para Pernambuco os recursos necessários, né? Diferentemente de Lula e Eduardo, quando a gente viu muitas coisas chegarem a partir desse alinhamento. A partir de janeiro
de 2023, Lula será novamente presidente da República e eu serei governador. E a partir disso, e Tereza senadora, a gente vai poder unir esses esforços e fazer chegar de forma mais intensa, a partir desse momento que a gente está vendo em Pernambuco, que o governador Paulo Câmara deixa o Estado arrumado, equilibrado, em condições para que a gente volte a dar um salto de qualidade do ponto de vista da geração de emprego, de mais saúde, de mais educação, de que trate de forma mais intensa aquelas demandas que vêm do povo do interior. É isso que nós vamos conversar. Então, eu não tenho preocupação nenhuma, né, com essa questão de pesquisa. Tenho certeza que nós seremos governador do estado de Pernambuco. Ele comentou ainda a situação do PP, o Partido Progressista, que não se definiu se fica na Frente Popular ou se vai apoiar Marília Reis. De acordo com o Danilo Cabral, a tendência é que o PP fique mesmo na frente e que ele está pessoalmente cuidando disso para que o Partido Progressista fique na candidatura dele. Estamos conversando com todo mundo, né? O nosso Eduardo da Fonte é um aliado, faz parte do nosso conjunto político, inclusive ocupa hoje espaços dentro do próprio governo também. Então nós temos tido uma conversa intensa, como temos conversado com todo mundo. Eu acho que nós temos como prática política, essa é uma tradição do PSB, é a construção de frentes. Foi assim que nós constituímos lá atrás a Frente Popular e estamos reeditando ela. A reedição de frentes permite que a gente faça a composição justamente buscando alargar de forma, enfim, mais intensa a representação da sociedade. Essa mesma linha de raciocínio a gente está fazendo agora em relação ao governo federal. A frente ampla que está se constituindo com Lula presidente e com Alckmin vice-presidente é a síntese disso. Nós temos um projeto político, né, que esse projeto político passa por uma construção de uma frente para que a gente possa derrotar o Bolsonaro. É isso que nós estamos fazendo e aqui em Pernambuco essa frente ela é representada pela Frente Popular de Pernambuco, que tem a nossa candidatura a governador e a candidatura da senadora Tereza Leitão. E aí vamos conversar com todo mundo. Eu tenho uma expectativa muito grande, né, de que a gente vai estar sim juntos nessa eleição. Por fim, ele comentou a ida de Sebastião Oliveira para o grupo da oposição e, consequentemente, ser o vice de Marília Reis. Ele evitou polemizar a questão, já que o pré-candidato a vice, Sebastião Oliveira, disse que tirou um peso nas costas aí saindo do PSB, mas ele não quis rebater e disse que vai seguir a campanha independente de quem esteja no palanque. Confira. O Sebastião participando dessa nossa frente durante quase todos os 16 anos, né? Enfim, ficou até agora, inclusive participando do governo, ocupando os espaços, ou seja, disputando. Eu não vou avaliar a movimentação de adversário. Cada um vai seguir o seu caminho. Quem me conhece... Não, de forma nenhuma. A gente dialogou com todo mundo e continua dialogando. Nem sempre esse diálogo chega a um entendimento. Eu tenho, assim, por princípio, quem me conhece, eu vou fazer a campanha, fazendo a campanha de forma propositiva, olhando para frente, procurando construir o de positivo. Cada um vai seguir o seu caminho. O deputado Sebastião vai se explicar ao eleitor dele, vai se juntar lá a candidata que ele acha que tem que juntar e ele faça a defesa dele, vai seguir lá a vida dele, nós vamos seguir a nossa. Né? Nós temos um palanque constituído, um palanque fortalecido, um palanque que tem um conjunto de mais de 140 prefeitos, inclusive a prefeita de Serra Talhada, Márcia, que é com uma grande liderança, hoje a maior liderança, inclusive hoje em Serra Talhada, né, a liderança de Márcia Conrado, que é quem faz o nosso conjunto político lá. Né? Como temos diversos municípios que a gente tem governo e oposição, temos um palanque constituído na Assembleia de mais de 30 parlamentares, a maioria da bancada federal, né, uma participação expressiva da sociedade com diversos movimentos sociais que estão incorporados à nossa luta. Né? Temos essa aliança estratégica que nós temos com o governo através da aliança com o presidente Lula, e é isso que nós vamos falar. Eu não vou desfazer campanha, porque eu acho nessa expectativa das pessoas de fazer agressão, de fazer arenga. Quem me conhece, eu não faço campanha assim. Tem gente aí que gosta de por onde passar, fazer arenga, fazer crítica pela crítica, querer briga, confunde luta com briga e com arenga. Eu luto pelos valores, pelos meus sonhos, luto pelas afirmações dos princípios que eu acho que são corretos. Então não espere de mim uma conduta de fazer a arenga na política, a rinha política, porque o povo não quer isso. O povo quer respostas objetivas para os desafios que estão hoje. Nós estamos nesse exato momento com 34 milhões de brasileiros que não fizeram a primeira refeição do dia a essa hora. Você precisa dar respostas a essas pessoas. E não é fazendo disputa pequena. Eu acho que a gente precisa de gente que una Pernambuco. Eu aprendi isso. Meus professores foram a Reis e Eduardo. Eu aprendi a juntar gente. Eu fui treinado nisso por Eduardo. E é isso que eu quero praticar nessa eleição. Eu quero percorrer Pernambuco, unir Pernambuco, né, para que a gente saia mais fortalecido. Repito, o momento mais importante que nós tivemos foi quando Pernambuco estava coeso, estava unido, estava alinhado com o governo federal. E é isso que a gente precisa nesse momento. Pernambuco unido com o Brasil, Lula e Danilo unido com Tereza, para que a gente possa juntar os esforços e fazer avançar as transformações que nós implementamos aqui no estado de Pernambuco.
Danilo Cabral cumpre a agenda esta semana em várias cidades, percorrendo ao lado do governador Paulo Câmara e da pré-candidata ao Senado, Tereza Leitão. Laís Rodrigo, daqui a pouco eu volto no Manhã na Cidade, aqui para comandar o programa e também falar de política às 10 horas da manhã. E amanhã a gente toma esse cafezinho aqui com novos assuntos da política estadual, local e também nacional. Eu volto com vocês.